Olá, alunos. Sou a professora Isabel Espinosa. Vamos falar hoje na unidade 3 de cálculo diferencial de uma variável. Hoje vamos falar um pouco sobre derivadas e algumas aplicações de derivadas. Então, vamos começar pensando na interpretação geométrica. Antes de dar uma definição formal, vamos pensar na interpretação geométrica dela. Então, vamos lá. Vamos considerar uma função f, aquela que tem o traçado ali em preto. Depois, vamos pegar dois pontos de f. Então, peguei dois pontos, A e B. O que acontece? Quando eu tenho o ponto A e B, eu determino um x e um y e um outro x1, x2 e um y para ele. Nesse caso, eu estou considerando essa variação em x como um ΔX e a variação em y como um ΔY. Então, aquele ponto B passou a ser colocado como x mais ΔX e o y dele como y mais ΔY. Então, eu tenho o começo da nossa... Para começar a nossa interpretação geométrica, vamos considerar isso então. Consideramos dois pontos. Essa reta aqui nos dois pontos, o R1, é uma reta secante ao gráfico. Então, secante ao gráfico porque corta o gráfico em dois pontos. Vamos agora pensar na seguinte situação. Pega o ponto B e começa a aproximar este ponto B do ponto A. O que eu estou fazendo com o x? Então, conforme eu mudo o ponto B para o ponto C, eu mudei o valor de ΔX, eu estou diminuindo o meu ΔX. Então, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo o ΔX, o ΔY também está mudando de posição, e o meu ponto, que era lá no B, agora está em C. Mas eu ainda tenho uma reta secante se eu unir de A até C, que eu chamei de R2. Eu continuo fazendo a mesma coisa com o meu ponto se aproximando do ponto A. Então, isso vai acontecer para C, para D, são outros pontos. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo o valor do ΔX. Então, quando eu pego esse ΔX e jogo esse ΔX para um valor muito pequenininho, para zero, o que aconteceu com o meu ponto B, que estava lá longe? Ele veio para perto do A. Então, ele ficou perto de A. Quando eu penso no limite, com ΔX tendendo a zero, o que aconteceu com a minha reta secante? Bom, o meu ponto B virou C, virou D e está ficando cada vez mais próximo de A, até que eu não tenho mais esse segundo ponto. Então, quando ele tende a zero, o comportamento da função é pegar aquele ponto B e jogar ele para A, ficar o próprio A. Então, a minha reta secante passa a ser uma reta tangente. Essa é a ideia que nós vamos usar para trabalhar com a derivada. Então, repare que cada vez que eu faço isso, existe uma razão entre ΔY e ΔX, entre as duas medidas. Cada vez que eu mudo o ΔX, eu tenho um novo ΔY, tenho uma nova razão. Quando eu vou definir a derivada, eu defino como sendo o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Essa é a nossa definição de derivada. Vamos ver o que acontece com isso? Vamos ver um exemplo de como eu calculo isto. Então, vamos lá. Eu quero calcular, pela definição, algumas derivadas. Então, vamos lá. Por enquanto, só a definição. Bom, a definição é aquela do limite. Então, vamos lá trabalhar com ela. A função é f de x igual a 5x. Bom, para calcular o limite de ΔY sobre ΔX, o que eu vou fazer? Vou calcular o ΔY e vou fazer a conta para ver o que acontece. Bom, se meu y é 5x, quem vai ser y mais ΔY? Bom, y mais ΔY vai ser calcular o valor da função no novo ponto, x mais ΔX. Foi isso que nós fizemos graficamente. Então, tá lá, x mais ΔX multiplicado por 5. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho a expressão y mais ΔY e 5x mais ΔX. Mas o y eu conheço, foi dado, ele vale 5x. Então eu vou lá e substituo 5x. Daí eu consigo, arrumando a expressão, eu consigo escrever o ΔY na forma 5ΔX. Porque cancelei uma parte com a outra, deu 5ΔX. Agora eu vou voltar para o limite. Então vamos ver como ficou no limite. Vou substituir isso no limite. A minha função passou a ser então ΔY, que é 5ΔX, dividido por ΔX. Bom, tem ΔX no numerador, ΔX no denominador, corta os dois e sobrou o 5. O limite do 5, quando o ΔX vai para zero, é constante. O limite da constante é a própria constante. Portanto, deu 5. Então, eu estou dizendo que a derivada da função 5x é 5.
Guarda esse resultado. Vamos fazer a conta agora para f de x igual a x ao cubo. De novo, vou utilizar a definição. Então, o y é x ao cubo. Você vai calcular o y mais delta y, que vai ser o x mais delta x ao cubo. O novo valor, lá no ponto B. A ideia é que nós usamos do ponto A e ponto B. Então, esse é o ponto B. Aí você vai substituir o y pelo valor dele, que está no enunciado, x ao cubo, e vai simplificar. Só tem um detalhe. O x mais delta x, tudo ao cubo, tem que ser feito o produto notável corretamente. Então, você vai fazer todas as parcelas. Se você não lembra, o que você vai fazer? Vai pegar a expressão, multiplicar por ela mesmo, de novo, 3 vezes. Aí vai fazer a distributiva, depois a distributiva de novo, e vai chegar naquela expressão que nós encontramos ali. Bom, quando o x ao cubo, quando eu isolo o ΔY, o x ao cubo desaparece. Desapareceu o x ao cubo e eu fiquei com aquela expressão. ΔY vai ser esse. O que você vai fazer agora? Pegar este ΔY e substituir no limite. Então, vamos lá. Substituindo no limite. Como fica quando eu substituo no limite? Bom, agora a expressão ficou grandona. Então, ficou lá. 3x² ΔX mais 3x ΔX² mais ΔX ao cubo. E para não causar confusão, o ΔX é conveniente que esteja dentro do parênteses quando se coloca o quadrado ou o cubo. Bom, tudo isso dividido por ΔX. Olhando, dá para perceber que o numerador pode ser fatorado. Então, o que você vai fazer? Vai fatorar o numerador. Vai colocar em evidência o ΔX. Colocou o ΔX em evidência, aí você vai simplificar. Quando você simplifica, você já pode calcular o limite. Então, aí vamos lá. Calculando o limite, o que aconteceu? O ΔX aparece em quase todos os termos. Onde aparece ΔX, como ele vai para zero, aquele termo desaparece. Mas repare que a primeira parte não tem, é 3x², não tem ΔX. Então, ele é constante. Embora tenha um x, ele é constante porque a minha variável no limite é ΔX. Conclusão, quanto deu o meu limite, ou a minha derivada? 3x². Portanto, a derivada de x ao cubo é 3x². Uma outra característica da reta tangente, da derivada, antes de nós entrarmos nas regras para fazer o cálculo de derivada rapidamente, é a equação da reta tangente, aquela que graficamente apareceu, a reta t. Bom, se aparecer uma reta tangente, eu vou querer saber qual é a equação dessa reta tangente. Então, a equação da reta tangente vai ser dada por y menos y0 igual a derivada no ponto x menos x0. Então, quando você fez aquela história de aproximar o b levando ele para a e encontrou a reta tangente, a derivada dá para nós o coeficiente angular daquela reta tangente. Então, foi isso que você encontrou. Então, para encontrar a equação da reta tangente, eu preciso do ponto e da derivada no ponto. Bom, vamos ver como fazer isso? Então, vamos lá. Eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo. E eu quero determinar a equação da reta tangente num ponto específico, no x0 igual a 1. Bom, o que você vai fazer? Você vai primeiro determinar o ponto de tangência, porque olha lá a tua função, a tua equação. Ela tem x0 e tem y0, e por enquanto eu só tenho o x0, eu não tenho ponto, eu tenho o valor do x, falta o valor do y. Então a primeira providência é determinar o ponto de tangência, que eu chamei de A. Você podia chamar de B, de C, não importa. Chamei de A por quê? Porque graficamente era no A o ponto de tangência. Então, quem é o x0 e y0? Eu vou pegar o x0, vale 1. Onde eu vou encontrar o y0? Você vai pegar na função e vai calcular o f de 1. O f de 1 dá 1 ao cubo, portanto dá 1. O ponto de tangência é 1, 1. Agora, vamos fazer o cálculo da derivada. Neste caso, eu vou utilizar as regras. Não vou fazer o cálculo da derivada pelo limite. Você até pode fazer, mas eu não vou fazer o cálculo da derivada pelo limite. Embora o x ao cubo, nós já acabamos de fazer, já sabemos quanto vale mesmo pela definição. O que vai acontecer aqui então? Eu já sei que dá 3x². Aí eu tenho que substituir esses valores na minha equação. E aí lá aparece f' de x0. Bom, quem é o x0? É o ponto que eu encontrei, o 1. O x0 era 1. Então, eu vou calcular a derivada no ponto 1. Mas, cuidado, não cometa o erro de primeiro substituir o ponto para depois derivar.
No momento que você substitui o ponto, a função passa a ser um número. Aí, quando eu derivo, deu zero. Não tem mais sentido. Então, primeiro deriva, depois calcula o valor da derivada no ponto. Então, vamos lá. Você vai primeiro derivar. Nós vamos derivar a função, deu 3x². Depois, nós vamos substituir o ponto 1. 3 vezes 1 ao quadrado deu 3. Então, eu sei qual é o coeficiente angular da reta tangente. É 3. Vou substituir no y menos y0 a x menos x0. x0 e y0 eu sei, acabei de calcular, vale 1 e 1. E o a vale 3. Agora é só questão de arrumar a expressão. Quando você arruma a expressão, você encontra a reta tangente. Y igual a 3x menos 2. Graficamente, o que significa isso? O gráfico que está ali em preto representa a função x ao cubo. O gráfico, aquela reta que tem em vermelho, é a nossa reta tangente no ponto A, que é 1 e 1. Então, repare que o único ponto que ela corta o nosso gráfico é no ponto 1 e 1. Então, essa é a nossa reta tangente. Uma outra característica importante para nós é o fato de saber quando é que uma função é derivável num ponto, quando não é. Então, o que acontece? Eu vou dizer que uma função é derivável num ponto quando acontece o quê? Quando eu calculo a derivada e ela dá um valor. Eu consigo calcular a derivada. Então, eu consigo fazer o cálculo disso. Então, nós vamos dizer que para uma função ser derivável num ponto, a primeira condição é que ela tem que ser contínua no ponto. Então, cuidado que a história funciona assim. F é derivável no ponto x0. Então, repare que a seta vai só para um lado, f é contínua em x0. Certo? A recíproca disso, isto é, o resultado contrário, trazendo de volta a minha afirmação, seria dizer f é contínua em x0, então f é derivável. Eu não posso garantir isso. Eu consigo exemplos de funções que são contínuas no ponto, porém não são deriváveis no ponto. Então, isso não é verdadeiro. Por isso, no nosso destaque ali, a seta é só para um lado, não é um C e somente C. Vamos ver o que acontece? Por exemplo, pega a função f de x igual a módulo de x. Quando eu construo o gráfico do módulo de x, é aquele Vzinho, no zero. O que acontece com a função? Ela é contínua em zero. Ela é contínua em qualquer ponto. Mas ela não é derivável em zero. Por que ela não é derivável? Tenta calcular a nossa reta tangente ali no ponto. Como eu tenho a reta inclinada para um lado, reta inclinada para o outro, toda vez que eu tiver essa história, um bico na minha função, eu não consigo calcular a derivada para este ponto. Então, o que vai acontecer? A minha função é contínua em zero, porém não é derivável em zero. Vamos fazer alguns cálculos de derivada utilizando as regras. Então, onde é que você encontra essas regras? No seu texto ou em outros livros de cálculo, ou alguns cursinhos também costumam entregar aquela tabela de derivadas. Então, nós encontramos essas tabelas com as regras de derivação em vários lugares. Num deles, o próprio texto traz algumas dessas derivadas. E os livros da bibliografia também. Então, vamos lá. Eu quero calcular utilizando as regras. Então, vamos ver. O primeiro é f de x igual a menos 15x ao cubo mais 5x menos 100. O que nós vamos fazer? Usar a regra. A primeira regra é a que tem um número multiplicado por um x com expoente. Qual é a regra? Eu tiro o número, então tá lá, pego o 15 e deixo de lado. Derivo x ao cubo. Bom, derivada de x ao cubo, cai o expoente, 3, x elevado a 3 menos 1, 2. Depois, você vai ter a derivada do 5x, você vai fazer a derivada de cada pedacinho. Derivada do 5x, de novo a mesma história, número vezes x. O número fica e eu vou derivar o x. Quando eu derivo o x, vou usar as regras e fico com derivada de x vale 1. Então, deu 5. E a derivada do menos 100. Menos 100 é número. Derivada da constante é 0. Está lá nas nossas regras. Então, deu 0. Conclusão, a derivada de f de x é menos 45x² mais 5. Acabou. Vamos ver o item B. Olha o que acontece no item B. A minha função é x elevado a 1/4 mais 7x ao quadrado. Bom,
x elevado a 1/4 é de novo aquela história da função x elevado a n. Bom, se é x elevado a n, o que você vai fazer? Pega o expoente, derruba o expoente e tira 1 dele. Então tá lá, ó. Eu vou pegar o expoente, que era 1/4. Vou derrubar o expoente, então ficou 1/4 multiplicando. X elevado a 1/4 menos 1. Agora eu vou fazer a outra derivada, do 7x². Acompanha que eu estou fazendo uma de cada vez. Aí eu vou derivar o 7x². 7x² é número vezes x². Então o número fica fora. Deriva o x². Derivada do x², regra de novo do x elevado a n. Pega o n, derruba, é o 2, então dá 2x, expoente menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1 deu 1. E quando eu fiz o produto 2 vezes 7, deu 14. Conclusão, resultado final deu 1/4 de x elevado a menos 3/4 mais 14x. Vamos agora a uma interatividade. A derivada da função f de x igual a 5x² no ponto x igual a 3 é alternativa A, derivada no ponto 3 igual a 45. Alternativa B, f' em 3 igual a 5. Alternativa C, f' em 3 igual a 30. Alternativa D, f' de 3 igual a 20. Ou alternativa E, f' de 3 igual a 15. Pense que eu já retorno com a resposta.